Graça e paz, irmãos. Enquanto ouvi esse louvor, uma palavra veio na minha mente. Sabe como se fala meu mestre em hebraico? É uma palavra que vocês devem conhecer. Meu mestre em hebraico é Adonai, que é um dos nomes mais usados para se falar a respeito de Deus na Bíblia. Então, quando você fala, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, Adonai, meu Senhor. E é justamente o Senhor que prometeu aos profetas do Antigo Testamento que na nova aliança Ele tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Ele também prometeu ali em Jeremias de que na nova aliança, quando Ele derramasse o Espírito sobre todo aquele que cresce, as pessoas, essa aliança não seria mais como aquela que o povo fez no Egito, onde as suas leis, os seus ensinamentos foram escritos em tábuas de rocha, mas que dessa vez Ele escreveria nas tábuas dos seus corações a sua lei e a sua vontade. E isso é o que se cumpre na nova aliança, com todo aquele que é salvo em Cristo. Amém? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 4. O texto tema que nós vamos ler hoje vai do verso 11 até o verso 21. 1 João 4, 11 a 21. O texto na tradução NVI, a nova versão internacional, diz assim: Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Agora o verso 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém. Eu gostaria de começar a mensagem dessa noite com uma pergunta que cada um de nós deve fazer para si mesmo. Você já tem mente de filho ou ainda tem mente de escravo? Se você não entendeu o que essa pergunta significa, tenha certeza de que até o fim dessa mensagem você vai entender. E aí você terá a condição de fazer essa pergunta para si mesmo. Você já tem mente de filho ou ainda tem mente de escravo? Esse texto nos ensina várias coisas, e eu sistematizei algumas delas aqui, alguns pontos para nós analisarmos. Principalmente aqui o verso 18, que eu fiz questão de frisar. No nosso meio evangélico, é muito comum, principalmente entre as denominações pentecostais, um sistema em que a pessoa ela necessita manter a sua salvação por uma constante prática de boas obras. Então, lhes é ensinado mais ou menos o seguinte: Deus em Cristo te dá a salvação,
mas você pode perdê-la a qualquer momento, caso você peque, caso você caia em pecado. E esse sistema frágil de salvação chega ao ponto de ensinar que uma pessoa que se converteu na sua juventude e viveu uma vida inteira servindo a Deus, se ela cair em pecado nos seus últimos instantes de vida e morrer naquela condição sem ter se arrependido, ela se perderá para todo sempre. E todas aquelas décadas de serviço a Deus, de uma busca de uma vida cristã, uma busca de viver em santidade, viver de forma que agrada a Deus, não valeu de nada, foi perdido. Mas nós, como batistas, não cremos nesse sistema frágil de uma salvação que tem que ser mantida com uma constante prática de boas obras. E não estou dizendo que o cristão não deve praticar boas obras, estou dizendo que a salvação não pode ser apoiada nisso. Então, o primeiro ponto que eu quero sintetizar aqui com os irmãos: Deus nos salvou porque nos ama. Cada um de nós foi salvo em Cristo pelo simples fato de Deus nos amar. E para exemplificar isso, eu vou ler aqui para os irmãos o texto de João 3, versos 16 a 18. É um texto muito conhecido, que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, para nós entendermos se é possível perder ou não a salvação, nós temos que entender primeiro como ocorre a salvação. É você que se salva? Ou é Deus em Cristo que salva você? Porque se for você que se salvar por exclusiva prática de boas obras, aí sim a salvação é frágil, e você pode perdê-la a qualquer momento. Agora, se é Cristo que salvou você, pelo seu sacrifício na cruz, aí a coisa muda. Será que Cristo vai deixar se perder aqueles a quem Ele escolheu? Então nós temos que entender como se dá a salvação. Segundo ponto, Ele nos escolheu primeiro. Nós podemos ter essa ilusão de pensar que tudo começa no momento em que você escolhe, pelo seu livre-arbítrio, entregar sua vida a Cristo. Mas saiba que a coisa não começa ali. Eu gostaria de ler com vocês 2 textos bíblicos para mostrar da perspectiva de Deus como isso ocorre. O primeiro é Romanos 8, versos 29 e 30. Vou aguardar um pouquinho, os irmãos querem abrir a Bíblia para acompanhar comigo. Romanos 8, versos 29 e 30 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. E o outro texto é 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2, onde o apóstolo Pedro diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos de Deus, e aí ele descreve várias localidades para onde aquela carta está sendo mandada, e na continuação ele diz: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento ou presciência, em algumas traduções, de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência em Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Então perceba que todos os salvos, eles são escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. E eu não estou falando aqui de eleição incondicional, como algumas vertentes do cristianismo ensinam. Eu estou apenas dizendo que Deus é quem escolhe primeiro. Mas como funciona isso? Desde a eternidade passada, Deus já conhece todo o futuro.
Ele sabe como será cada dia de cada uma das nossas vidas. E não só das nossas, mas de todas as pessoas do mundo inteiro que viverão ou viveram em todas as épocas. As decisões que você toma na sua vida são livres e espontâneas suas, mas Deus, pela sua onisciência, já sabe qual decisão você irá tomar. Ele não força você a tomar a decisão A ou B, isso é escolha sua, mas Ele conhece todo o futuro e por isso sabe qual decisão você irá tomar. Com esse conhecimento prévio nas mãos, Ele já sabia desde a eternidade passada quem seriam todas as pessoas que haveriam de crer na pregação do Evangelho, na mensagem de Cristo e de ter fé em Cristo. E conhecendo por antecipação quem são essas pessoas que haveriam de crer, desde a fundação do mundo, Ele os elege para a salvação. Então, por que Deus escolhe primeiro? Porque Ele já sabe antecipadamente quem são as pessoas que irão escolher a Ele, que irão escolher crer nele e servi-lo. Conseguiram entender? Ou ficou muito complexo? Deus escolhe aqueles a quem Ele já sabe que vão escolhê-lo lá na frente. E por isso, o livro da vida, o livro que tem o nome dos salvos, já foi escrito lá na eternidade. Deus não precisa esperar uma pessoa se converter para ir lá e escrever o nome do livro da vida. Se você depois quiser anotar as referências, você vai lá em Apocalipse 13, verso 8, e também Apocalipse 17, verso 8, onde diz que os nomes dos salvos já estão escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. É um erro muito comum que se comete quando alguém vai orar com outra pessoa para entregar a vida para Jesus, dizer assim para a pessoa repetir: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Acho que daquele momento Deus deve olhar do céu e falar assim: meu filho, já está escrito desde a eternidade, porque eu já sabia que hoje, nesta hora, minuto e segundo, ele haveria de crer e entregar sua vida a Cristo. Por isso eu já escrevia lá na eternidade, o livro já está escrito. E tendo essa mesma ótica, você acha que Deus, conhecendo já a vida de cada um, sabendo quem são aqueles que haverão de crer e haverão de perseverar até o fim e serem fiéis, você acha que Ele já escreve o nome das pessoas só daqueles que irão crer e permanecer fiéis? Ou Ele também escreve daqueles que irão se desviar, já sabendo que lá na frente vai ter que apagar? Porque o resultado, a situação, o estado final da vida daquela pessoa é a perdição eterna. O que vocês acham mais coerente da parte de Deus? Que Ele escreva já sabendo que vai ter que apagar, ou que Ele nem escreva? Eu acho que Ele nem escreve. Então, você já está começando a entender que salvação não é uma coisa que se possa perder, porque quem se desvia nunca teve. Porque o nome dele nunca esteve escrito no livro da vida para ser riscado. Se ele nunca esteve escrito, essa pessoa nunca foi um eleito, nunca foi salvo. Pode até ter pensado por algum tempo que era salvo, mas de fato nunca foi salvo. E Jesus nos ensinou isso através de uma parábola, chamada a parábola do trigo e do joio. Esse campo onde ele coloca na parábola é o mundo. O trigo são os cristãos verdadeiros, o joio são os cristãos falsos. O trigo e o joio crescem no mesmo campo. O joio parece trigo, tem cor de trigo, formato de trigo, mas não é trigo. E olha o que ele ainda diz para os apóstolos: não tentem arrancar o joio, porque vocês podem acabar arrancando o trigo por engano. Porque o homem não é capaz de saber quem é joio e quem é trigo. Trazendo isso aos nossos dias, em todas as igrejas, em todas as épocas, haverá falsos cristãos misturados com os verdadeiros. Não tenha, irmão, essa ingenuidade de achar que da porta para dentro ali todo mundo aqui é salvo. Não é. Sempre haverá falsos cristãos misturados com os verdadeiros. Mas cabe a nós fazer separação? Não. O próprio Senhor Jesus disse: os meus anjos do dia da minha vinda separarão o trigo para o celeiro e o joio para ser queimado na fornalha.
um simbolismo ali do fogo eterno, um lago de fogo. Então nós não somos capazes de determinar 100% com certeza quem é joio e quem é trigo. Um pastor conhecido meu, já bem velhinho, ele faz uma paráfrase de João 3,16, onde ele diz assim: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não parece, mas tenha a vida eterna. E tem alguns que são assim, irmãos, não parece. Você olha para aquela pessoa, mas será que é crente mesmo esse cara? Você fica na dúvida. Mas muitas vezes é. E aquele que você arriscaria colocar a mão no fogo por ele, pode ser que não seja. Só Deus sabe. Só existem duas pessoas que sabem com certeza quem é salvo: o próprio Deus e a própria pessoa. Porque Romanos 8, versos 16 e 17, diz que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos foi dado, que nos selou para a salvação, para a redenção, ele testemunha e testifica ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E aqui o apóstolo João, nesse mesmo texto, confirma essa mesma ideia. Ele diz assim, aqui no verso 15: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E aqui mais à frente ele vai dizer, deixa eu encontrar certinho aqui, onde ele fala que Deus nos deu o seu Espírito. Alguém soprou aí para mim, isso. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. É o mesmo texto que Paulo lá em Romanos 8, 16 e 17 vai nos falar isso. Então o salvo, ele sabe que é salvo, porque o Espírito Santo de Deus que habita dentro dele, testemunha, testifica de que ele é um filho de Deus, de que ele é um salvo. Por isso, o verdadeiro salvo não tem medo de perder a salvação. Não que ele vá querer sair pelo mundão aí e fazer coisa errada. É muito importante entender isso. Essa questão é mal vista do uma vez salvo, salvo para sempre. Não é isso que significa. Significa que aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo, nasceu de novo, ele tem a sua natureza transformada. Ele recebe uma nova natureza, uma nova filiação, uma nova cidadania. E por isso aquele que é regenerado, nasceu de novo, ele naturalmente irá querer fazer o que agrada a Deus. Naturalmente ele irá querer viver em santidade e fugir do pecado. Não por medo de ir para o inferno caso não faça isso, mas porque ele tem a plena consciência de que esta é a vontade do Pai. E ele quer viver para agradar ao Pai, para fazer o que o Pai aprova, para fazer o seu Pai feliz. E aqui entra a diferença entre a mentalidade de escravo e a mentalidade de filho. Vou dar um exemplo bem simples. Imagina que um pai seja dono de uma empresa. Ele coloca ali duas pessoas para desempenhar a mesma função. Uma é filho dele, o outro é apenas um funcionário contratado. Quem naturalmente irá querer trabalhar por amor naquela empresa? O filho ou o que é só um funcionário? O filho. Porque ele é dono do negócio. Ele é dono do negócio junto com o pai. Ele trabalha para agradar ao pai por amor. Da mesma forma, assim é a vida daquele que é regenerado pelo Espírito Santo. Nós iremos praticar boas obras, buscar viver em santidade, porque temos a consciência de que é isto que é a vontade de Deus e isto que agrada a Deus. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Se Deus falasse para todo mundo, eu vou salvar todo mundo, não importa como cada um conduz a sua vida, mas aquele que viver em pecado vai me entristecer e não terá um relacionamento comigo. Os que verdadeiramente forem regenerados irão continuar vivendo
buscando santidade, buscando viver para Deus do mesmo jeito. Mesmo não havendo esse medo de ir para o inferno caso não faça. Esses têm a mentalidade de filho. Aqueles que ainda têm a mentalidade de escravo, precisam continuar tendo esse medo de ir para o inferno caso não faça. Porque ainda não foram regenerados. E aqui eu preciso voltar no que João fala no verso 18, do capítulo 4 de sua primeira carta. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Você já está aperfeiçoado no amor de Deus? Você busca obedecer a Deus por amor à sua vontade, à vontade de Deus, à sua palavra, aos seus ensinamentos, porque quer ter um relacionamento com Deus e quer agradar o seu Pai? Ou você obedece porque tem medo de ir para o inferno? Porque se você obedece por medo de ir para o inferno, você ainda não está aperfeiçoado no amor. Você ainda não tem mente de filho, continua tendo mente de escravo. O escravo só trabalha enquanto não leva chicotada nas costas. Se não for açoitado, ele não trabalha, porque ele não tem amor naquilo. Mas o filho trabalha por amor. Mas eu não estou dizendo qualquer filho. É aquele filho que já chegou à maturidade, que já se tornou adulto, já chegou à estatura de varão perfeito. Deus tem duas formas de tratar com seus filhos, muito semelhante a nós, como pais humanos. Enquanto o seu filho é criança, ele é desobediente, ele vai fazer arte, vai ser birrento, e muitas vezes precisa ser punido, para a sua própria educação. Ninguém vai colocar, imagina um pai que é dono de uma grande fazenda, ele vai colocar uma criança de 7, 8, 10 anos para cuidar da sua fazenda? Não, porque ainda não tem a maturidade para isso. Mas quando esse filho amadurece e chega à estatura de adulto, aí sim ele entende que deve fazer o trabalho da obra do pai por amor, por obediência, por respeito ao seu pai. E quando chega nesse nível de maturidade, é que ele está pronto, o pai, para delegar sua autoridade ao filho e colocar ele para tomar conta do serviço, para cuidar da obra de seu pai. E aí sim ele tem condição de ser herdeiro de seu pai e usufruir de tudo que o pai tem para ele. Muitas e muitas pessoas no meio evangélico não crescem, não amadurecem. São filhos, mas continua como aquele filho criancinha, birrento, que se o pai não fizer o que ele quer, ele chora, faz birra, e o que o pai tem que fazer? Colocar de castigo. A Bíblia não fala que o pai pune aquele a quem ama, para quem seja educado? Essa é a diferença daquele que já tem mente de filho e aquele que ainda tem mente de escravo. E o terceiro ponto que eu quero mostrar para você: a partir do momento que você tem essa certeza da salvação, ela não é perdida. Não que você possa ou irá sair para o mundo, se desviar de Deus e de sua vontade, de sua palavra e cair em pecado. Não, porque aquele que verdadeiramente foi salvo, verdadeiramente foi regenerado, naturalmente ele não irá querer fazer essas coisas. É muito importante entendermos isso, porque isso é mal visto. As pessoas ficam falando assim: e aquele fulano que congregou na igreja por 2, 3 anos, batizou, e depois se desviou e foi para o mundão, e passou a viver como se Deus não existisse, apostatou. Aí você vai dizer, ele perdeu a salvação. Eu vou dizer, não, ele nunca foi salvo. Porque se de fato ele tivesse sido regenerado pelo Espírito Santo, ele não se desviaria. Se ele se desviou, é porque ele sempre foi joio misturado com o trigo. Só demorou um tempinho para a gente descobrir que ele era joio. Entende por que salvação não se perde? Porque Deus já conhece o futuro de cada um, até o dia da sua morte. Então aqueles a quem ele já sabe que vão se desviar, nunca foram eleitos para a salvação. De fato, nunca foram salvos.
Mas aquele que é salvo, o Espírito Santo testifica em seu espírito que ele é salvo. Ele tem a certeza da salvação. E daqui para frente ele começa a viver trabalhando para Cristo por amor. Porque ele já foi salvo. E ele tem gratidão. Ele quer retribuir a salvação que Deus deu para ele. É muito incorreta essa ideia de comprar salvação com boas obras. Sabe o que seria comparável a comprar a salvação por boas obras? Deus, ele pega você, te leva lá para o Morumbi, te mostra uma mansão enorme que vale muitos milhões de reais e fala assim: eu quero te dar isso aqui de graça, meu filho, de graça. E aí você fala assim: não, eu não posso aceitar isso de graça. Eu tenho que te pagar. Eu tenho que comprar essa casa de você. E aí você tira uma moedinha de R$1 do bolso e dá na mão de Deus assim: isso aqui é tudo que eu tenho, eu vou comprar a sua casa com isso. Você acha que isso seria comprar a casa ou seria um insulto para a pessoa que está te oferecendo de graça? Seria um insulto. Da mesma forma, nós, quando tentamos comprar salvação com boas obras, nós estamos insultando a Deus. Porque a palavra nos diz que mesmo as nossas melhores obras são como trapos imundos perante a santidade plena e absoluta do nosso Deus. E é por isso que a salvação tem que ser pela graça. Às vezes nós temos dificuldade de entender esses conceitos, graça, fé, porque isso são traduções para nós, e a nossa mente ocidental, que tem cultura grega, ela deixa esses conceitos muito abstratos. Quando nós vamos lá para a mentalidade oriental, hebraica, aramaica, e vemos o significado original desses termos, fica muito mais prático para nós conseguirmos entender. Sabe o que significa fé no original mais antigo hebraico? Significa ser lavado pela palavra. Lembra que o profeta diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então o que significa fé? Não é simplesmente dizer eu acredito ou não acredito. Fé na Bíblia é um processo onde você vai ouvindo a palavra de Deus e a palavra vai te lavando, vai te limpando por dentro, vai te transformando. E a cada dia você vai mudando, vai sendo transformado, vai sendo lavado pela palavra. É por isso que Jesus fala aos seus discípulos em um determinado momento: vocês já estão limpos pela palavra, agora só falta que o Espírito seja derramado, para que vocês recebam autoridade e vão realizar a obra em todas as nações. Então isso é fé. A fé é quando você cresce constantemente num aprendizado da palavra de Deus, e a palavra vai sendo gravada no seu coração, e vai te transformando, e vai te mudando. E sabe o que é graça? No original hebraico mais antigo, graça significa literalmente montar uma tenda com Deus. Essa é a ideia. Você montar uma tenda com Deus. O que é a ideia de montar uma tenda? Quando você constrói uma tenda junto e vai morar, é família. Quem mora junto ali é uma família. E fala de relacionamento, de intimidade, de convívio. É isso que Deus oferece na sua graça. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer morar na mesma tenda. Ele quer que você se torne parte da família dele e conviva com ele a cada dia. É isso que é a graça transformadora de Deus. E é por isso que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Nós somos salvos quando construímos esse relacionamento com Deus, e só conseguimos esse relacionamento com Deus quando somos limpos por meio do crescimento do conhecimento da palavra. É isso que é a salvação. E para fechar aqui, irmãos, entenda que não foi você que se salvou. Foi Cristo que te salvou. E Ele ofereceu essa salvação pela graça. Muitas vezes é lógico que cada um de nós teve uma resposta de fé ao convite da pregação do Evangelho. Mas isso não é mérito. Isso não é mérito nenhum nosso, porque ao ouvir o Evangelho, cada um de nós tem a obrigação de responder positivamente a isso e crer. Aqueles que não fazem isso, nem a obrigação não cumprem. Por isso não pode ser considerado mérito. Ninguém é melhor do que o outro porque creu.
Sabe qual é o que é essa resposta de fé? Imagina que tem alguém passando numa rua e tem 3 mendigos pedindo esmola. 2 estão só ali com a cumbuquinha ali, esperando alguém jogar alguma coisa. E o terceiro, quando a pessoa passa, ele clama. Ele clama e fala assim: eu sou miserável, eu sou pecador, eu não tenho nada, eu necessito da sua ajuda, me ajuda. Isso é a resposta de fé. Não é você reconhecer que é melhor que alguém, é o contrário, é você reconhecer que é miserável, que é pecador, que necessita da graça de Deus, e que sem ela você é totalmente incapaz de se salvar por meio de sua própria conduta, de suas próprias boas obras. Quando você reconhece isso diante de Deus, aí sim Ele derrama a sua graça e te salva. Eu gostaria de ler com os irmãos, para reforçar mais ainda essa certeza da salvação, Romanos 8, do verso 33 ao verso 39, onde Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, traz essa palavra para trazer essa confiança, essa esperança, essa alegria da salvação em nossos corações. Romanos 8, verso 33 em diante, diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita do Pai, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Agora, olha aqui o verso 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, em algumas traduções diz plenamente convencido, de que nem na morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Então eu quero chamar todos vocês hoje a reafirmar o seu compromisso com Deus de uma forma mais racional. Entenda que você já foi salvo, que você é salvo por Cristo, que Ele te salvou, e que você deve viver para agradar a Deus, vivendo em santidade, fugindo do pecado, buscando crescer no conhecimento da palavra, o adorando, não por medo de ir para o inferno caso você não faça isso, mas porque você já tem a consciência de que esta é a vontade do seu Pai Celestial. E daqui para frente você deve viver para agradar o seu Pai Celestial, para fazer a vontade dEle, porque agora você tem um relacionamento com Deus. Ele é seu Pai e você é filho dEle. E eu volto à pergunta que eu fiz no começo: você já tem mente de filho? Ou você continua com mente de escravo? Porque se você já tem mente de filho, você vai servir a Deus por amor, não por medo de ir para o inferno. E aí vai se cumprir a palavra aqui em 1 João 4,18. Você já foi aperfeiçoado no amor. Agora, se você ainda é motivado a servir a Deus por medo da perdição eterna, caso não faça, você ainda tem mente de escravo. Você não foi aperfeiçoado no amor. E você precisa crescer no conhecimento da palavra para ter a certeza da sua salvação. Amém, irmãos? Quem aqui tem a certeza de sua salvação? Levante a mão. Amém, que bom. Acho que são todos, né? Alguém não tem certeza da sua salvação? E gostaria de ter essa certeza hoje? Entregando sua vida a Cristo como único Senhor e Salvador? O próprio Senhor Jesus diz: aqueles que estão na palma das minhas mãos, quem será capaz de tirar eles dela?
Cristo é o próprio Deus. Você que está seguro na mão de Deus, alguém é capaz de tirar você da mão de Deus? Não. Conforme o texto que nós lemos aqui agora em Romanos 8. Então, irmãos, essa é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer para vocês nessa noite. E espero que vocês tenham reafirmado a certeza da salvação em Cristo, e que nós já somos salvos, e somos salvos para viver para Deus. Tudo o que façamos, façamos para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos.